Colt 45 no tórax, nos levaram para o porão, nos amarraram, nos puseram no chão, de cabeça de cara no chão. Ele me pôs o cano de uma metralhadora na nuca, dizendo que eu ia morrer. Fala, jovens do Brasil, tudo na paz? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui em presença ilustre, jornalista Alexandre Garcia. Primeiramente, gostaria de agradecer o senhor ter aceito o nosso convite. Estamos extremamente felizes e honrados de ter o senhor aqui hoje. Obrigado, Xará. Jovens do Brasil, é um prazer muito grande estar com vocês. Que vocês são o Brasil, o futuro desse país. Então, eu acho que o país, pela qualidade de vocês, está em boas mãos. Muito obrigado. A gente que está agradecendo o serviço prestado ao Brasil por todo esse belíssimo jornalismo que você fez. Então vamos começar aqui, né? O senhor, como alguns já sabem, o senhor começou muito cedo, né? Como ator mirim, né? Aos 7 anos, depois começou a fazer locuções em rádio aos 15 anos. Isso era algo que o senhor já pensava em fazer desde pequeno? Foi algo que foi amadurecendo, ser jornalista, trabalhar na mídia, assim? Não, veio ao natural, porque meu pai é de rádio, meu pai é de microfone. Quando não havia rádio, meu pai tinha um serviço de alto-falantes em Cachoeira do Sul. E então eu convivia com isso, dia e noite ele dava por esse serviço de alto-falantes o noticiário da Segunda Guerra Mundial, né? E depois se inaugurou a rádio de lá e eu levava a marmita para ele no almoço. Ele comia durante a apresentação do Rádio Jornal do Meio-Dia e eu acompanhava de dentro do estúdio. Então, muito de perto eu senti essa intimidade com o microfone e com a notícia. Ah, legal. Quando o senhor começou lá, esperava chegar onde chegou e como que o senhor conseguiu isso? Não, eu não pensei nisso, eu não fiz planos de chegar a algum lugar, né? Eu comecei cedo, meu pai me chamava depois para fazer radionovela, papel infantil em radionovela. Para mim, essa convivência acabou me levando, eu era da Juventude Estudantil Católica, ofereceram um horário na emissora de rádio lá da minha cidade para transmissão da missa, mas queriam um apresentador e eu levantei o braço, então eu topo. Aceita. Então eram vivos de 1h30 a transmissão da missa. O dia que eu fiz um vivo de 22 minutos dentro do Jornal Nacional, eles se admiraram, eu disse, não, eu já fiz de 1h30, eu fazia de 1h30 quando eu tinha 16 anos de idade. Estava acostumado já. E o meu primeiro salário eu ganhei como locutor de rádio. Locutor, noticiarista, eu redigia notícia, eu redigia publicidade, isso aos 16 anos, 16, 17 anos, acabei arranjando um calo na corda vocal, porque eu forçava a voz para ela ficar mais grave, mais adulta, né? Naquela época eu acho que ainda estava meio desafinando como adolescente. Mas o que eu mais gostava era de apresentar o telejornal, o rádio jornal de manhã. Se não me engano, era de 6h30 a 7h30. Eu mesmo produzia as notícias, compilava as notícias, redigia o telejornal e apresentava. Ah, legal. O senhor começou no Jornal do Brasil, certo? Foi formalmente, né, como jornalista, tudo isso que eu falei em rádio, aí eu estava lá sem nenhuma qualificação profissional, a não ser um aprendizado prático. E aí eu resolvi entrar na faculdade. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu entrei no Jornal do Brasil, primeiro como estagiário. E depois fui efetivado até antes de terminar o estágio, porque o Globo já estava atrás de mim, porque eu tinha que cobrir Bolsa de Valores, e ninguém conhecia nada de Bolsa de Valores, era uma novidade. Então eu me aperfeiçoei em Bolsa de Valores. Quando o outro jornal do Rio de Janeiro ficou sabendo, isso em Porto Alegre, o Globo me fez uma oferta, o Jornal do Brasil me efetivou, acabou com o estágio e já me deu 2 ou 3 promoções. Interessante, legal. Quando o senhor estava no Jornal do Brasil, o senhor foi cobrir o fechamento do Congresso Uruguai, em 73, certo? Como foi essa experiência, assim, formado, tinha poucos anos de formado, logo cobrir um evento histórico tão importante? Pois eu acho que foi graças ao amadurecimento que me deu o trabalho no Banco do Brasil. Eu fui primeirão em 2 concursos para o Banco do Brasil, entrei com 22 anos, depois quando eu me formei jornalista eu já estava com 30, já tinha cumprido muitas funções de responsabilidade no Banco do Brasil.
E com 1 ano e meio apenas de jornalismo me mandaram para o exterior e eu já tinha maturidade para isso. Eu lembro que a primeira matéria que eu fiz do fechamento do Congresso foi no mesmo dia do fechamento. Eu peguei um avião em Porto Alegre e já estava lá no mesmo dia. A primeira matéria eu vi que ficou igual à matéria do Jaime Dantas, que era um profissional que tinha trabalhado na Time e estava no Jornal do Brasil e chegou lá antes de mim, porque a base dele era Buenos Aires. Mas todos os pontos que eu abordei, o Jaime Dantas, com 66 anos de idade, havia abordado também. Eu senti que estava no caminho certo, né? Tanto que o Jaime Dantas voltou para a Argentina e eu fiquei no Uruguai, cobrindo a crise uruguaia que começou com o fechamento do Congresso, com uma aliança entre o presidente Bordaberry e os militares. Sim. Ainda falando de coberturas internacionais, o senhor foi correspondente no Uruguai, certo? E ocorreu um sequestro por parte de guerrilheiros. Você poderia contar como decorreu isso, esse fato? Pois é, eu fui sequestrado pelos montoneiros na Argentina, quando eu passei a cobrir a Argentina também, e eles conheciam os nossos hábitos. E eu ia com o subgerente do Banco do Brasil a um almoço numa região mais afastada de Buenos Aires, e eles primeiro entraram no restaurante, prenderam todos os garçons e fecharam o restaurante à nossa espera. Quando nós chegamos, fomos bem recebidos por novas recepcionistas que eram guerrilheiras, e quando eu pedi a salada, eu recebi uma Colt 45 no tórax. Nos levaram para o porão, nos amarraram, nos puseram no chão, de cabeça de cara no chão. Ele me pôs o cano de uma metralhadora na nuca, dizendo que eu ia morrer porque era espião brasileiro. É que eles encontraram entre meus documentos, estava com a credencial da presidência da República, eles não entenderam bem o que era aquilo, e aí estavam me condenando à morte. Eu não sei se foi só para assustar ou para testar, para ver se eu ia sujar as calças. Eu não sujei, né? Aí saíram de lá, nos deixaram presos, puseram à nossa vista umas latinhas com fios, disseram que era uma bomba, se a gente tentasse sair ia explodir, mas enfim, tinha um buraco naquele porão que dava para a rua. A gente botamos a boca no buraco, começamos a gritar, veio a polícia, veio o esquadrão antibomba para desarmar o que seria supostamente uma bomba, e eles é que nos informaram, a polícia que nos informou que se tratava de um grupo montoneiro, extrema esquerda, que queria tomar o governo pela força, né, como eles, o ERP, que era alguma coisa armada revolucionária, e eles já estavam com territórios liberados no interior da Argentina, com metralhadoras antiaéreas que tinham vindo da Tchecoslováquia. A ideia na estratégia mundial era tomar, né, o sul da África, a passagem marítima do sul da África, o Cone Sul, idem, né? Eu até acho que se o Chile, a Argentina e o Uruguai não tivessem reagido, e o Brasil também, né, nós seríamos um quintal dominado por Cuba, né, ao sul dos Estados Unidos, e não teria caído o muro de Berlim, nem teria acabado a União Soviética, porque seria um passo muito grande de domínio no continente onde estão os Estados Unidos. Não, sem dúvida. Ainda falando de coberturas internacionais, né? O senhor cobria a Guerra das Maldivas. Após o acontecimento, o senhor foi condecorado pela Ordem do Império Britânico. Como que o senhor recebeu essa notícia? Foi algo inesperado? O senhor já tinha algum conhecimento sobre? Foi uma surpresa muito grande, né? A rainha me dá a mesma condecoração que deu para os Beatles depois, né? Foi pela cobertura diferente da Guerra das Falklands ou das Malvinas, porque, de um modo geral, a cobertura latino-americana era toda favorável à Argentina, favorável ao regime ditatorial da Argentina, invadiram as ilhas, né, sob a alegação de que seriam historicamente argentinas, e eu estava dando a cobertura correta, que os ingleses iriam iam retomar as ilhas, porque se tratava da marinha, da mais
tradicional marinha do mundo. Eu lembro que quando eu voltei a Brasília, num intervalo da guerra, né, para eu descansar, os almirantes me chamaram, uns 5, 6 almirantes do alto comando da Marinha me chamaram para conversar e tentaram me convencer de que eu estava errado, dizendo que os britânicos iriam retomar as ilhas, porque uma ilha defendida por uma aviação no continente seria inexpugnável. Aí eu perguntei para o almirante que disse isso: almirante, o que é isso que tem na sua manga? E ele me disse: Maud Nelson. Ah, bom. Então vem aí a Marinha de Nelson, né? Que é um símbolo que até o senhor veste na sua manga. E eles ficaram assim meio sem graça. E foi o que aconteceu. Eles retomaram primeiro as Geórgias do Sul, deram uma salva de artilharia de uma fragata. Os argentinos imediatamente se renderam. Estavam sob o comando do capitão Alfredo Astiz, que tinha sido muito corajoso com 2 freiras prisioneiras, né? Mas quando viram os guerreiros ingleses pela frente, ergueram a bandeira branca. E aí começou a queda dos argentinos, né? E depois entregaram as ilhas também. Sim, sim. Como jornalista, o senhor tinha ou tem alguma estratégia, né, para descobrir uma informação e ler essa notícia em primeira mão que outros veículos têm? Já me aconteceu algumas vezes isso. Já me aconteceu de furar os repórteres brasileiros no Japão com um terremoto. Você pode achar que isso é impossível, porque o terremoto foi para todos, não foi só para mim. Mas eles não acreditaram no terremoto, pensavam que fosse um trem, um metrô, alguma coisa assim, né? Eu senti o terremoto durante a noite, obtive as informações da sismologia e no dia seguinte, na hora que o presidente do Brasil estava chegando a Tóquio, eu combinei com o cinegrafista que no momento em que ele descesse no último degrau da escada do avião e pusesse o pé no solo japonês, saísse do pé do presidente, fosse para mim, eu disse, 3 horas e 40 minutos antes de o presidente Figueiredo tocar o Japão, tocar o solo japonês, a terra tremeu em tantos graus da escala Richter por tantos segundos e blá blá blá, foram essas as consequências. Isso foi para o ar e os meus coleguinhas ficaram furiosos, porque todos receberam um pito de seus chefes, porque não deram o terremoto 4 horas antes do presidente chegar. A outra forma de obter informações é com credibilidade, né? Na medida em que a gente vai granjeando a confiança das fontes, as fontes vão confiando na gente, muitas vezes a gente não precisa telefonar, é a fonte que toma a iniciativa de passar a informação, né? E outra forma também, essa já é estratégia e tática também, ficar longe dos políticos, por exemplo, como no Congresso Nacional, né? É muito complicado ter relações pessoais com os políticos, porque a gente cria amizade, cria compromisso, cria uma certa capacidade de se sentir constrangido se tiver que denunciar um político com quem a gente fala todo dia. Então, melhor é olhar, não ficar do lado da árvore, é ficar longe para ver a floresta, para ver para que lado a floresta está indo. Não, sem dúvida. Agora uma pergunta que todos nós ficamos assim: por que o senhor saiu da Globo? Que teve algum motivo específico, um tipo de censura que eles estavam tentando impor, clima que não estava tão legal? Chegamos a um acordo, né? E foram 32 anos, né? Aprendi muito, deixei muitos amigos, mas chegou o momento de eu correr livre, emancipado, como disse outro dia um amigo meu, né? E estou gostando muito, né, de estar nas redes sociais. Não, que bom. A próxima pergunta é: muitos não sabem, eu fiquei sabendo quando fui pesquisar, que o senhor foi porta-voz do presidente Figueiredo, certo? Fui durante 1 ano e meio. Como que é a convivência com o presidente, que muitos dizem que é meio explosivo, tem um temperamento forte? Como que era a convivência com o presidente no dia a dia? Ele lembra muito o atual presidente. Ele tinha um temperamento de cavalariano, né? E como ele próprio me disse, olha, lá no quartel eu só conhecia o preto e o branco. Aqui na política tudo é cinza,
Então é diferente, ele encarava isso de modo diferente. Agora ele se divertia com as piadas que faziam dele, ele se divertia com os fake news da época, ele próprio provocava, ele chegou a dizer que se ganhasse o salário mínimo daria um tiro na cuca. Né? Perguntaram para ele que sempre teve convivência com os cavalos, como é que seria agora com a convivência com o povo, e ele disse, prefiro o cheiro do cavalo. Né? Certa vez ele disse que não deixava de fumar porque não tinha caráter, eu tive que correr atrás dos meus colegas para dizer, olha, ele quis dizer que não tem força de vontade, não é exatamente caráter. Caráter é um termo lá do interior do Rio Grande, onde ele serviu na cavalaria, e que para dizer que não tem força de vontade, diz que não tem caráter. Né? Então, ele partiu para o supapo num sujeito que ofendeu ele em Florianópolis. Né? Então tinha essa explosão, mas ele fez a democracia. Né? Ele foi a última passagem para a devolução do poder aos civis, e eu fico feliz porque fui eu que anunciei. Muito antes do Diretas Já, muito antes de fazerem comício nas ruas. Né? Eu fiz isso lá por, acho que foi julho de 1970, Diretas Já, 70 não, 80. Diretas Já começou lá por 83, eu acho. Então essa história de dizer que forçamos o governo a isso, aqui não forçaram nada, o governo planejou tudo, fez a abertura, Geisel acabou com as 5, Geisel acabou com a censura, voltaram depois os que estavam no exterior, né, mesmo assaltantes de banco, gente que assassinou, voltou anistiado, a anistia que foi feita para os dois lados, foi proposta pelo governo, porque a anistia proposta pela oposição, por exemplo, não queria deixar entrar concorrência, não queriam que o Brizola pudesse voltar, por exemplo. Então, essas coisas, eu ajudei, intermediei encontros secretos do presidente com líderes oposicionistas que não podiam se expor, porque senão iam cair de pau neles. Conversaram muito, como o Brizola me disse, né? Olha, fala com o teu presidente, diz para ele que eu seguro meus radicais, ele segura os dele, e juntos vamos construir a democracia. E assim foi feito. Né? Eu saí de lá depois de 1 ano e meio, mas foi o suficiente para aprender como jornalista de como funciona a engrenagem dentro do governo. Bacana. Ainda falando sobre o presidente Figueiredo, tem uma entrevista que ele fez com o senhor, né, que ele afirma a seguinte frase, abre aspas: eu pensei que pudesse agir fora do quartel como agia dentro do quartel. Aí que me dei mal. A massa era completamente diferente. A gente com que eu ia lidar era completamente diferente. O tipo de reação. No quartel só se falava em cumprir dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso. E aqui fora só havia interesse particular. A última coisa que eu ouvia falar era em Brasil. Essa frase, você acha que isso ainda pode ser utilizada nos dias atuais? Não, eu acho que está atualíssima essa frase. Parece que ele foi um profeta. Sim. Décadas depois, isso está sendo aplicado pelo atual presidente, que foi eleito por isso. Foi eleito para pensar primeiro no país, né? Pensar nos valores da pátria e deixar egoísmos, Sim. Deixar interesses egoístas de partidos, de blocos, de grupos, de empresas, de monopólios, de corporações e de egos. Né? Para pensar em primeiro lugar no país, que é o bem de todos. O país somos nós todos. O país não é uma entidade abstrata. Sim. O país somos 206 milhões de brasileiros. Né? Então, para pensar no bem-estar desses 206 milhões de brasileiros, o governo está conseguindo, pouco a pouco, demorou, porque houve muita resistência, né? Inclusive dos meios de informação, aí, das notícias. Né? Ah, não, vai mudar, puxa, estava tão bom esse toma lá da cá, a troca de favores, privilégios, estava tão bom. Né? E assim, só que se esgota o dinheiro do público, né? E está esgotado. Né? Além do que, a gente fica sendo um país assim de vira-lata, um país que não é sério. O país, para ser sério, tem que ter credibilidade, tem que cumprir as regras, né? Tem que demonstrar o que é o patriotismo. O patriotismo, assim como o marido ama a mulher e o marido amam os filhos, e isso dá coesão à família, o amor à pátria é o que nos une. Né? Dentro de uma religião, por exemplo, o amor a um determinado Deus é que une os seguidores daquela religião. Assim é um país. O país é feito dessas crenças que podem ser abstratas, mas que movem as pessoas com maior ou menor força.
É um país sem força, sem patriotismo, sem amar a pátria, sem obedecer o ordem e progresso, sem ter o verde e amarelo no coração. É um país fraco, é um país que não resiste às provações. Agora veja só, vou pegar dois derrotados, entre aspas, na Segunda Guerra Mundial, uma guerra que eu vivi como menino, acompanhei, já conheço todos os lugares das batalhas, todos os museus, gosto do assunto. Alemanha e Japão, reduzidos. Japão levou 2 bombas atômicas na cabeça. A Alemanha teve cidades como Dresden, Berlim, totalmente eliminadas, né? Arrasadas, foram para o resto do chão, né? E se ergueram. Por quê? Pela força de seus habitantes. Não é uma força do país que caiu do céu, a força de seus habitantes. Então é disso que estamos falando no país de hoje, é disso que reclamava o então presidente Figueiredo lá no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Não, com certeza. Após a eleição, né, o senhor circulou na internet que o senhor recebeu convite para integrar o governo, né? Até circulou que o senhor seria o porta-voz do novo governo. Por que o senhor não aceitou? Se houve mesmo convite? Bom, em primeiro lugar, porque está em muito boas mãos o cargo de porta-voz. Está em excelentes mãos. Em segundo lugar, porque fisicamente eu não devo. Ano que vem eu faço 80 anos. Né? No tempo do Figueiredo eu tinha 40 anos menos. Aí era mais para suportar essas viagens, acompanhar o presidente para todos os lados, ficar no Palácio do Planalto até 10 da noite, chegar lá às 8 da manhã. Né? Eu não tenho mais condições físicas para isso. Né? E de mais a mais eu continuo com a mesma força pró-Brasil que eu sempre tive. Então eu estou fazendo a minha parte, né? Como cada um de vocês que me ouve, tem que fazer a sua parte. Né? Aquela história de não olhar, isso é uma frase de um presidente americano, né? Eu acho que foi John Kennedy, que dizia, olha, não queira saber o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte para o meu país, como sempre fiz. Fazendo muito bem. Todos nós agradecemos os seus trabalhos. Obrigado. Nas eleições, né, tiveram alguns jornalistas que candidataram, né, inclusive como o senador Cajuru. O que você acha do jornalista entrando na política assim? Se o senhor pretende também? Não pretendo. Eu não tenho altruísmo suficiente para entrar na política. Quem entra na política tem que esquecer família, esquecer interesses próprios, esquecer sua própria vida para viver para os outros. Eu não tenho essas qualidades. Eu trabalhei entregava meus comentários para a Rádio Cajuru, lá em Goiânia. O Cajuru sempre teve esse temperamento. Agora, eu acho que jornalista que passa a entrar na política, né, ele tem que abrir mão de certas coisas. Por exemplo, se ele tem um programa de televisão, de sair do programa de televisão, sair do programa de rádio, eu acho que tem que abrir mão disso, porque senão fica meio desequilibrado. Né? Ele tem uma tribuna que é maior que a própria tribuna que ele conquistou pelo voto e continua usando essa tribuna eletrônica. Eu acho que não é justo para com seus colegas que têm outras atividades, né? que não tenham esse acesso. A última pergunta é sobre: o senhor tem algum projeto que pretende pôr em prática ou pretende continuar ainda no YouTube com mais ênfase agora? Não, eu estou animadíssimo com o YouTube, como estou com o Twitter. O Twitter estou chegando perto de 1,5 milhão e no YouTube, com menos de 3 meses, eu estou chegando perto de 500 mil. E o contato com as pessoas é uma coisa sensacional, uma coisa que eu não via na televisão. A televisão é de mão única. Né? Inclusive as pessoas chamam de meios de comunicação. Eu acho que são meios de informação, porque só tem uma mão. Né? E a pessoa recebe já com tudo prontinho, se torna passivo. Na rede social não, as pessoas interagem, respondem, a crítica é maravilhosa, né? A crítica dá uma sacudida na gente, opa, será que foi que eu fiz de errado? Né? Ou o sujeito entendeu mal, né? Será que eu estou me expressando bem? Né? Eu falei agora sobre a carta do Papa para o Lula, né? Eu disse, vai ter gente que vai ficar furiosa comigo, mas eu dei os dois lados. Eu disse, o Papa tem ao lado dele o maior mandamento que Jesus trouxe, o mandamento da caridade.
inclusive falando em visitar, eu estive preso e você me visitou. E por outro lado o Papa tem os exemplos de corrupção no Banco do Vaticano, então algo que preocupa ele também. Aí tem aquela frasezinha dele que um dia a verdade superará a mentira. Então, se a gente tomar genericamente, tudo bem. Agora, se a gente tomar o caso específico do presidente que está preso por ter sido condenado 2 vezes, né, e ainda tem mais processos pela frente, a gente acha no mínimo estranho. Né? O Papa que vem de um país onde uma ex-presidente está respondendo por crime de corrupção também. Enfim, são casos assim, eu reconheço que eu entrando nesse assunto, eu estou entrando falando de um líder religioso mundial, e que vai ter reação, mas faz parte do métier jornalístico, né? Sofrer críticas, não agradar a todos. Se agradar a todos, aí é porque alguma coisa está errada. Né? O Nelson Rodrigues dizia, toda unanimidade é burra. Né? Aliás, Nelson Rodrigues dizia, é bom lembrar vocês jovens, que certo professor de história não contou, Nelson Rodrigues dizia, Maracanã vaia até minuto de silêncio. Só que tinha uma pessoa que era aplaudida cada vez que anunciavam nos alto-falantes do Maracanã, vai entrar, a adega informa, entra no Maracanã o presidente Emílio Garrastazu Médici. O Maracanã explodia de aplausos. Eu vi esse vídeo. Porque era no tempo do milagre econômico, estava todo mundo empregado, a gente tinha que pagar ágio porque as fábricas não davam conta dos automóveis que produziam, faltava peça porque era tanta produção. Né? E o que era? Qual a origem disso? Foi um grande economista, Delfim Neto, ou foi o quê? Eu sei o que foi. Foi entusiasmo e otimismo. Isso faz o país crescer. Com certeza. Chegando ao fim agora da nossa entrevista, o senhor gostaria de dar uma palavra final para os jovens desse Brasil, de incentivo, né? Ver que está melhorando, está mudando, já mudou muita coisa. O senhor poderia dar Eu vou repetir o que acabei de dizer. Esse país vai para frente com entusiasmo e com otimismo. Né? Embora vocês estejam recebendo notícias pessimistas, puxando para baixo, né? Pensem que puxar para baixo um barco onde estamos todos não é um bom negócio, é no mínimo algo muito burro. Né? Isso aconteceu com o Titanic. Né? E nós não temos vocação para Titanic nem ficar tocando a orquestrinha da alienação. Né? Nós temos que ajudar. Né? Estamos todos juntos com o mesmo capitão do navio. Né? Então, vamos tratar de descobrir o rumo e seguir o rumo. Né? Se tiver iceberg, vamos reforçar o casco. Né? Otimismo e entusiasmo. Ordem e progresso. Mesmo que o senhor não gosta do comandante lá do navio, mas vamos apoiar o comandante, né, que a gente está no mesmo barco, né? É verdade. Chegando ao fim agora, o senhor gostaria de divulgar as redes sociais, o Twitter, o YouTube? A gente vai ter alguma rede social que o senhor use? É o meu Twitter, né, Alexandre Garcia Oficial, e o YouTube, Alexandre Garcia. Tem muita gente aí se aproveitando, mas tudo bem, então, mas os meus originais, deem uma olhadinha. De vez em quando aparece um falsificador criminoso que tem vergonha do nome dele, né, e usa meu nome. Tem um artigo aí que estão passando para frente no WhatsApp que começa assim, eu não peço desculpas. Não sou eu. Se o cara já começa achando que tem que pedir desculpa, vai ser burro assim. Né? E lá no fim diz, repasse, retweet, não sei o que, não tem esse estilo. E além de tudo, tem mais de 40 linhas. Os meus artigos, que eu escrevo para 20 jornais todas as semanas, tem no máximo 40 linhas. Em 40 linhas eu consigo dar o recado. Com certeza. Então, gente, vai chegando ao fim dessa entrevista. Gostaria de mais uma vez agradecer o senhor Alexandre que está nos cedendo aqui. A gente está extremamente honrado, senhor. E é isso, pessoal. Obrigado. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, acompanhe nossas redes sociais. E muito obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima aí. Daqui a pouco a gente está de volta com mais um vídeo legal para vocês. Forte abraço. Abraço a vocês.